Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Bom, só para dar um testemunho, eu quero fazer isso pelo menos no primeiro domingo de cada mês, dar uma prestação de contas, que eu falei que nós vamos mudar de prédio, mas às vezes você não é líder, você não vem na reunião de quarta-feira. Aqui na reunião de liderança eu falo de forma completa, né? O estágio que está, como que está, é assim. Eu não sei se quando você casa, geralmente você vai numa casa que tem a ver com a sua realidade financeira e também de quantidade de pessoas, né? Então, se é um casal, não vai para um apartamento logo de cara de 200 metros quadrados, vai para um apartamentozinho menor, tal. Aí, ao ponto que vem os filhos, você vai para uma casa maior. E essa é a nossa realidade. Então, e nós, como igreja, eu tenho orado pelo Senhor por conta de um alvo. Eu compartilhei com o presbitério aqui do Tatuapé, com a liderança do Tatuapé, e nós temos um alvo de quanto nós conseguimos arrecadar para a mudança de um novo prédio. Quem que vai custear isso? Somos nós. Mas, pastor, como que isso vai acontecer? Não sei. Deus vai te abençoar, como tem te abençoado, para você ser parte disso. E é assim, como um casal que casa, ele começa a crescer, Deus abençoa, ele tem filho, Deus abençoa, ao ponto dele ir para uma casa maior. E até o momento nós estamos chegando a 20% do alvo que nós tínhamos estabelecido. Mas semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas eu quero dar um testemunho. Tem irmãos que estão sendo muito generosos nas suas ofertas. Nem a maioria ainda não deu a sua oferta, a maioria vai dar a sua oferta, estão se preparando, eu entendo tudo isso. Mas, por exemplo, teve uma irmã que chegou aqui recentemente, deu mais de 10 mil reais assim, de oferta. E hoje um irmão ofertou um carro para a oferta ali E sim, eu fico assim extremamente honrado com isso. Porque o que é isso? Eu não sei, eu imagino você que é empresário, você deve ter muita crise quando você está passando por uma dificuldade financeira, assim como um sacerdote do seu lar, quando passa uma necessidade financeira, fica com uma crise, às vezes crise em relação ao seu filho. O pastor também passa muita crise. E a minha crise como pastor é você conhecer um Deus que tem tudo, é um Deus próspero, um Deus que na verdade fez tudo o que deveria ter feito por você e já fez, mas mesmo assim você não consegue desfrutar de tudo. Por que eu estou te falando isso? Eu fico muito feliz, porque quando nós falamos de nós mudarmos o prédio, irmãos que não tinham condições se dispuseram a dar aquilo que vai além da sua condição, mas porque eles foram para o Senhor antes. Então eu quero agradecer, principalmente, depois eu vou estar explicando como que veio as arrecadações, mas assim, eu fico muito constrangido, mas eu fico muito feliz de fazer parte de igreja, ou de fazer parte de uma família que realmente ama o propósito de Deus, ama a casa de Deus. Eu preguei, não sei se eu preguei sobre isso, mas eu acho que eu falei com os empresários, também não sei se eu falei com os líderes, mas a crise de um pastor é quando as suas ovelhas, o seu rebanho, não amam o reino de Deus, não ama a Deus e o seu reino e a sua casa ao mesmo tempo. Mas eu queria agradecer. Então, nós recebemos uma oferta muito expressiva, como eu falei para você há um tempo atrás, uma moça, mais de 10 mil reais. Para a nossa realidade hoje é muito grande essa oferta, mas eu creio que vai chegar numa realidade que essa oferta vai ser algo normal no nosso meio. E o irmão que ofertou um carro, justamente, então você percebe, não tem como nós não mudarmos. Se você não tiver condição de ofertar, você pode ter certeza, você vai para uma casa melhor, mas você pode ter certeza, Deus não vai te usar, Deus vai usar outra pessoa. É que nem a parábola dos talentos. Se você não tem um coração para ofertar, porque tudo vem do Senhor, o Senhor vai sobejar na vida do irmão que tem um coração para ofertar. Amém? Aleluia. E nós temos aí, depois, semana que vem eu falo mais sobre a questão do prédio. Irmãos, sobre o curso de casais, eu quero dar um conselho para vocês, para quem é casado, tá, meus irmãos? Jovens, ore por isso, logo você vai participar até lá. Mas, por muitos anos eu trabalhei, eu sou um contabilista, eu sou contador formado, e eu trabalhei por muitos anos em ativo imobilizado. Alguém sabe o que é isso? Se você tem trabalho, ou tem uma empresa que é grande, você pode ter certeza que tem um departamento lá de ativo imobilizado.
que é o ativo imobilizado? São os bens da empresa. Porque sem os bens da empresa, a empresa para. Aí às vezes é o móvel, às vezes é o carro, às vezes é computador, hardware, software, é um prédio, todas essas coisas. Eu não sei se você já teve uma experiência de comprar o computador da sua empresa. E a empresa vai lá e vende o computador para você por R$200, R$100, e você acha que já está lucrando. Mas quando a empresa faz isso, é porque provavelmente passou-se muitos anos, e aquele computador ele perdeu o seu valor, não tem mais utilidade para a empresa. Então, quando eu fazia isso? Você tinha que acompanhar a depreciação do bem da empresa. E quando ela deprecia 100%, em outras palavras, aquele bem não tem mais utilidade para a empresa. E aquele bem ele vai ser vendido, R$100 é um valor irrisório, porque a empresa já não tem, aquele valor já não tem mais valor monetário. E eu creio que assim é o casamento. Assim é o seu casamento, assim é o meu casamento. Aí o que uma empresa grande faz? Ela vai lá e investe, comprando novos equipamentos, fazendo melhorias, para que a empresa continue avançando. E eu acredito que assim é o nosso casamento. Se você não investe no seu casamento, e para mim deveria ser um empreendimento com maior poder de investimento. Por quê? Porque se você não investe no seu casamento, o seu casamento também vai depreciar durante os anos. E provavelmente você não vai ter mais utilidade. Assim como um computador para uma empresa, depois de 10 anos, não tem utilidade, você não vai ter utilidade para o reino de Deus. Você vai continuar sendo amado, você vai continuar sendo abençoado, porque você está inserido na igreja. Mas o seu casamento não tem mais utilidade, porque ele perdeu o valor. Porque o seu valor não está no que você faz, está na presença que habita dentro do casamento. Eu acredito que o casamento tem que ser que nem um vinho. Ao longo dos anos, o casamento sempre precisa melhorar. Mas tem casais que não é como um vinho. O casamento é como um leite. Passou 3 meses, 1 dia, 3 dias, o casamento já está fedendo, está podre. Por quê? Porque se você não investe no seu casamento, você pode ter certeza, todas as áreas da sua vida serão afetadas. Você pode ter certeza, financeiramente, emocionalmente, questão de filhos, todas essas áreas vão ser afetadas. Ok? Por que eu estou te falando isso? Invista no seu casamento. Nós estamos aí com mais ou menos 27, tenho quase 37 casais que estarão fazendo esse curso de casais, até o momento. Então eu gostaria, invista nisso. Pastor, eu não tenho condição financeira, procure o seu discipulador, mas ninguém vai deixar de fazer esse curso por questão financeira. Aí você pode perguntar para mim, pastor, mas eu não preciso fazer esse curso, porque o meu casamento está bem. Aí eu posso até te fazer algumas perguntas. Você lembra o que você prometeu para sua esposa no seu casamento? Você lembra o que você prometeu para o seu marido? Tem gente que, o casal ali casou aqui ontem, né? Ontem não, quinta-feira. Então já está, mas às vezes esquece. Aí já esquece, eu já esqueci. Você lembra o que você prometeu quando você lá no altar? Porque eu não sei se você sabe, o diabo ele vai agir em cima da aliança que Deus fez sobre a sua vida. E quando você pediu para o pastor abençoar o seu casamento, e você fez uma aliança com a sua esposa, você pode ter esquecido, mas o diabo não. Se você se esqueceu do que você falou para a sua esposa, com certeza o prazo de validade já passou faz tempo do seu casamento. Se você não consegue ter, é que está gravando, se você não consegue namorar com o seu cônjuge, mais de 3 dias por semana, deixa eu te falar, já perdeu a validade, há muito tempo. Se você não tem alegria, você não tem admiração, eu estou dando aqui sinais, são sinais. Lembra que eu falei para você, casamento é como um vinho, quanto mais tempo passa, melhor. Eu estou falando para você, você tem que refletir. Porque, deixa eu te falar, você fica mais tempo, você tem mais expectativa de ficar no seu trabalho ou de ficar em casa? Sabe, tudo isso são sinais. Mas deixa eu te falar uma coisa, por que eu estou falando aqui de aliança? Porque o diabo, você pode ter certeza, aonde ele vai atuar, aonde ele vai se levantar, sobre aquela palavra que você empenhou, eu vou te amar, eu vou estar junto com você, na doença, na tristeza, geralmente tem um padrão, né? Mas tem certas coisas que o casal fala, pode ter certeza, eu vou ser seu melhor amigo, e já se esqueceu isso há muito tempo, mas na verdade foi o quê? O diabo que está investindo no seu casamento, porque eu não sei se você sabe, às vezes o diabo investe mais no seu casamento do que você mesmo, mas ele investe ao contrário, para destruir, e você acha que está abafando. Então deixa eu te falar uma coisa, venha fazer esse curso, você pode ter certeza, não é só o casamento, a sua vida vai ser outra.
A sua vida vai ser outra. Se existe aonde que nós conseguimos expressar Deus de maneira plena, é no casamento. Mas eu vou explicar isso tudo no curso de casais. Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar aqui algo poderoso. Eu quero falar sobre crer. Existe um momento que Jesus falou para um homem: creia, somente creia. Eu gostaria que você abrisse lá, depois a gente vai ler Lucas capítulo 8, verso 40, mas eu gostaria de compartilhar aqui a história de um homem, que chamava Jairo. Mas só para você entender o contexto antes, Jesus, a palavra de Deus fala que, se você acompanha os evangelhos, Jesus estava operando milagre, Jesus havia multiplicado os peixes, os pães, Jesus já havia andado sobre o mar, Jesus estava fazendo milagres e prodígios. Onde ele ia, tinha sinais e milagres acontecendo. E aconteceu um momento na vida de Jesus, que ele simplesmente, ele chega para os discípulos assim: olha, vamos para o outro lado do lago. É o lago da Galileia, o mar da Galileia. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ele vai do outro lado do barco, aconteceu uma situação, que Jesus entrou no barco junto com os discípulos, e Jesus dormiu no barco. E quando Jesus dormiu, imagina, Jesus ele estava do outro lado do mar da Galileia, ele estava bem, as multidões seguindo Jesus, tudo acontecendo, aí de repente, ele fala assim: vamos para o outro lado do mar. Ele vai lá do outro lado do mar, aí os discípulos entram no barco, e os discípulos entram no barco, Jesus também entrou no barco, mas Jesus dormiu no barco. O que você faz quando Jesus dorme? Dorme também, aproveita para descansar. Mas Jesus dormiu no barco. E quando Jesus dormiu no barco, a palavra de Deus fala que houve uma tempestade muito forte, e o barco quase virando, andando a pique, e aquela tempestade, o vento contrário, e os discípulos com medo de morrer. Alguém alguém não, provavelmente você está no mesmo barco que Jesus. E os discípulos estavam com medo de morrer. Às vezes você está vindo no culto, está na célula, segue lá, risca a vida cristã, confessa tudo de errado, acorda de manhã, vai ler a Bíblia, tem experiência com o Senhor todos os dias, mas às vezes você fica com medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de não dar certo. O que aconteceu com os discípulos? E a palavra de Deus fala que o que eles fizeram? Eles foram lá e acordaram Jesus. Jesus, acorda, olha o mar, a gente vai morrer, faz alguma coisa. E Jesus fez alguma coisa. A palavra de Deus fala que Jesus acordou e deu uma palavra de comando lá para a tempestade, para cessar a tempestade. E a tempestade cessou. E aí Jesus, ele olha para os discípulos e fala, abre lá em Lucas capítulo 8, verso 25. 8, verso 25. Não está aberto, deixa eu vou ler aqui. Lucas 8, 25 fala o seguinte: então lhe disse: aonde está a vossa fé? Então ele disse aos discípulos, como contei aqui para você a história, eles acordaram Jesus acordou, ele deu uma palavra de comando e falou: cesse agora a tempestade. Ele deu uma palavra de comando: abre a porta do emprego. Ele deu uma palavra de comando: cala a boca lá do seu cônjuge. Ele deu uma palavra de comando: toda a resistência do inferno. Ele deu uma palavra de comando, toda aquela circunstância que de alguma forma estava amedrontando os seus discípulos. A palavra de Deus fala que aquela circunstância se cessou, somente por aquilo que Jesus falou. E aí Jesus, ele pega e ele fala, então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Não, coloca na outra versão, por favor. Eu vou ler aqui na versão. Então disse-lhe Jesus: onde está a fé de vocês? Essa é a versão original. Onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Meus irmãos, às vezes você vem para o culto todos os dias, você tem uma experiência com o Senhor todos os dias, às vezes você acorda de manhã, você sai até com a cara inchada do seu quarto, às vezes eu fico vendo a minha esposa, ela antes de trabalhar, ela sempre tem um devocional, ela tem um momento lá com o Senhor, e ela sai com a cara inchada, mas não é cara inchada de dormir, sabe, de orar, de ter experiência com o Senhor. Eu não sei se você tem isso, deveria ter, porque não tem como você ter uma experiência com o Senhor e continuar a mesma coisa, e ficar indiferente. E aí é interessante que essas pessoas estavam com Jesus,
Essas pessoas estavam no mesmo barco que Jesus. E quando Jesus está falando, onde está a sua fé? O que Jesus estava perguntando? Para onde que vocês estão olhando? O que vocês estão reparando? Olha a fé de vocês está o quê? Nas circunstâncias? Ou a fé de vocês está em mim? Porque se a sua fé está na circunstância, a sua fé vai ser abalada. Porque se essa circunstância está bem, você está bem. Mas se a circunstância está ruim, você está ruim. Então Jesus ele chega perguntando, onde está a fé de vocês? Para onde vocês estão olhando? Quem que vocês estão olhando? E é interessante que nessa hora Jesus ele mostra a autoridade que ele tem sobre as circunstâncias. Quantas vezes você é abalado pelas circunstâncias? Quantas vezes você é abalado por circunstâncias naturais? Mesmo tendo experiência com Jesus todos os dias. Mesmo sabendo que o Espírito Santo habita em você. Mas mesmo assim você tem medo. Mesmo assim você duvida. Mesmo assim você olha para a circunstância. E interessante que isso são experiências que nós temos diariamente. Você vem para o culto, tem uma palavra poderosa, recebe, você vai para a célula, você ora, você é usado, e aí de repente passa uma circunstância, o que você tem? Você de repente começa a olhar para a circunstância, não vai dar certo, aí você começa a declarar, justamente amaldiçoar a sua própria vida, não vai dar certo, não vai acontecer, é isso, é aquilo, e Jesus sempre ele vai vir ao seu socorro, mas sempre ele vai perguntar, para de olhar para a circunstância. Para de olhar para a circunstância. A palavra que eu liberei sobre você é sobrenatural, então ela está acima do natural, ela está acima das circunstâncias, mas para de olhar para a circunstância. E aí o que aconteceu? Jesus continuou, e a palavra de Deus fala que Jesus chegou no destino que ele queria. E onde que ele chegou? Ele chegou numa cidade, e nessa cidade, meus irmãos, a palavra de Deus fala que tinha um endemoniado ali. E a palavra de Deus fala que esse endemoniado, em Lucas capítulo 8, verso 32, e a palavra de Deus fala que esse endemoniado, ele morava no cemitério, no sepulcro. Por quê? Porque assim, era uma legião de demônios, e as pessoas tinham medo dele. E a palavra de Deus fala que quando Jesus vai lá, ele vai lá e expulsa todos os demônios daquele endemoniado. E ele ficava pelado, andando pelado, sem roupa. E é interessante que Jesus ele vai lá, expulsa os demônios tirou a legião daquele endemoniado. E a palavra de Deus fala, aí se você vê isso em Mateus, aí, em Marcos, em Lucas também, aí a palavra de Deus fala que os demônios ficaram com medo de Jesus e falaram assim, não, mas não nos mata não, joga naqueles porcos ali. E porco aqui não simboliza o time do que você está pensando aí. O porco aqui simboliza, na verdade, presta bem atenção. Se você percebe, aí Jesus ele pede para aquela legião de demônios saia daquele homem e vá para aquela manada de porcos. E aqueles porcos, eles vão lá, por conta dos demônios, eles vão lá e se jogam do penhasco. E todos morrem. E a palavra de Deus fala que as pessoas voltando ficaram com medo, porque quando eles chegaram, eles viram aquele endemoniado, que até então andava pelado, que as pessoas tinham medo, de repente aquele endemoniado estava sentado, conversando com Jesus, e de roupa, e as pessoas ficaram assim, amedrontadas, com medo daquela situação. Mas se você for ver no contexto de Mateus, a palavra de Deus fala que também eles ficaram com tanto medo de Jesus, que eles pediram para Jesus ir embora. Imagina, você está com um problema financeiro, e de repente Deus faz um milagre assim, que meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Alguém aqui já teve alguma experiência com o Senhor, que ficou até com medo de depois de pecar? Revela com você. Eu estava conversando com um rapaz ontem, na quinta-feira, no casamento lá do Gabriel, ele estava contando as experiências que ele teve num lugar que não é que todo lugar homem que deveria estar, né? Ele estava contando uma experiência que ele teve que ir lá, e falou assim, meu Deus do céu. E eu lembro até uma vez, conversando com um ex-presidiário, ele falava assim, olha, a gente não tem medo de nada, mas de crente, sim, os caras falam os negócios que, assim. E é interessante que a palavra de Deus foi isso que aconteceu, falou que os homens ficaram com medo de Jesus, porque Jesus começou a revelar uma coisa que assim, é só eu sei, e de repente, eles ficaram com tanto medo que pediram para Jesus ir embora. Imagina, Jesus vai lá, entra na sua casa, faz um milagre, te liberta, aí você fica com tanto medo desse milagre, fala assim, não Jesus, sai daqui, pelo amor de Deus, eu não quero ver essas coisas aqui não, vai que você revela coisa que não deveria revelar, aí fica com medo. Mas é interessante, tem um outro contexto que as pessoas falam, que historiadores eu entendo também, que aquela manada de porcos, na verdade,
era o sustento daquela aldeia, era o sustento daquele povoado. Então você imagina que de repente, de uma hora para outra, o sustento daquele povoado morreu todo mundo. Em outras palavras, eles não tinham mais dinheiro. E aí eles perceberam, Jesus fez um milagre, mas ao mesmo tempo ele matou todo o gado lá, todos os porcos que na verdade traziam sustento para nós. Por conta financeira eles pediram para Jesus sair. E a palavra de Deus fala que Jesus saiu. Mas Jesus, de novo, o que ele mostrou para os seus discípulos? Autoridade sobre o quê? Sobre demônios. Então você percebe tudo ele mostrando para os discípulos. E aí, o que a palavra de Deus fala? Porque os homens pediram para Jesus ir embora, porque aquele povo pediu para Jesus ir embora, Jesus foi embora. Jesus foi embora. Você já mandou Jesus embora? Já ou não? Porque é interessante que Jesus, aquele não operou um milagre, ele só expulsou o demônio. Mas por que Jesus ele não operou um milagre, ele só expulsou o demônio? Demônio é um milagre, mas assim, é muito pouco, não é? Imagine Jesus vir na sua vida, ele só expulsa o demônio e deixa você viver a vida. Não, isso é muito pouco e muito raso. E aí a palavra de Deus fala que Jesus ele volta para o lugar para onde ele tinha ido, porque as pessoas pediram para ele sair. Queriam matar ele, matou meu porco, matou meus gado, matou os lucros aqui da minha cidade, aonde que eu vou ter dinheiro? E aí Jesus voltou. E aí quando Jesus voltou, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 8, verso 40. E aí fala o seguinte: ao regressar, Jesus regressou, voltou. A multidão recebeu com alegria. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Existe um sinal que o mover de Deus vai acontecer. Existe um sinal que Deus vai operar um milagre. E é interessante que esse sinal ele antecede o milagre do Senhor Jesus na sua vida e na minha vida. Isso é resultado de fé. Mas é interessante que a palavra de Deus fala, eles receberam com alegria. Por quê, meus irmãos? Alegria. Nós já pregamos sobre isso. O reino de Deus é alegria. Jesus estava numa cidade onde as pessoas não estavam alegres por Jesus estavam ali. Mas Jesus ele vai para uma cidade que as pessoas estavam esperando ele com alegria. Recebeu ele com alegria. E o principal sintoma, o principal sinal que o mover de Deus está acontecendo na sua vida e vai ser convertida em milagres e prodígios é alegria. Você pode ter certeza, todo milagre antecedido por alegria. Toda experiência divina na sua vida e na minha vida é antecedida por alegria. Quando você recebe o Senhor com alegria, estando numa situação delicada, estando numa situação difícil, você pode ter certeza, o Senhor vai agir na sua vida, porque a alegria atrai a presença de Deus, a alegria honra a presença de Deus, a alegria traz a força do Senhor na sua própria vida. E a palavra de Deus fala que aquele povo recebeu Jesus com alegria. Jesus não havia feito nada, Jesus não tinha operado nada para aquele povo, mas eles estavam alegres. E aí o que acontece? Depois continua, com alegria, porque todos estavam esperando. O que é fé, meus irmãos? O que é fé? O que fala lá em Hebreus 11? A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. Então você percebe que aquele povo, eles estavam alegres, por quê? Porque eles tinham fé em Jesus. Fé, lembra-se, o principal sinal que antecede o mover de Deus, que antecede um milagre de Deus na sua vida e na minha vida, o que é? Alegria. Alegria. Então nós estamos falando aqui que vamos mudar de prédio. Qual que é o sinal de que esse milagre vai acontecer? É eu ficar alegre antes que o milagre, antes que esse prédio venha a nos receber. Isso é alegria. E aí vamos dar continuidade. Aí continua. Verso 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Verso 42. 42. 42. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Aí não estava, na verdade estava doente, não estava morta ainda. Enquanto ele ia, a multidão o apertava. Para você entender todo o contexto, lembra-se, todo sinal de Deus, todo mover de Deus, ele é precedido por quê?
por fé e alegria. Fé e alegria. Aí a palavra de Deus fala que chegou um homem que tinha muita autoridade naquela região. E qual que era o problema daquele homem, Jairo? Ele tinha um problema muito sério. Ele tinha uma filha única, uma filha de 12 anos, que estava com uma doença, uma enfermidade, e essa enfermidade não estava curando. E ele mesmo provavelmente tinha um diagnóstico, não sei como ali, o contexto das outras pessoas, que a filha dele estava morrendo, a filha dele estava caminhando para a morte. O que você faria numa situação como essa? Fala para mim. No desespero, você sempre vai na pessoa que vai te ajudar. E aquele homem que tinha muita influência, ele foi até Jesus. E aí o que ele falou para Jesus? Jesus, vai lá na minha casa. Então, provavelmente, Jairo também estava alegre de receber Jesus, porque ele esperava. Por quê? Deus vai operar um milagre. Por que Jesus vai operar um milagre? Porque eu acredito. Então Jairo, por mais que a sua filha estivesse doente, ele tinha alegria no coração, e porque ele tinha alegria, ele foi lá e chamou Jesus. Jesus, vai lá na minha casa, eu tenho uma filha de mais ou menos uns 12 anos, e ela está muito doente, e provavelmente ela vai morrer. O que a palavra de Deus fala? Que Jesus aceitou. Meus irmãos, Jesus ele sempre atende a oração de um homem e de uma mulher alegre, cheio de fé. Você pode estar passando desespero, mas quando você entra na sua presença, não tem como você entrar de forma angustiada, não tem como você ficar apreensivo, porque a presença de Deus exala alegria, a presença de Deus exala paz. Não tem como você pedir algo para Deus e estar aflito, com medo. Por isso que o Senhor falou, para que você está olhando? Aonde você está? Porque na minha presença não há espaço para aflição, na minha presença não há espaço para depressão. E aquele homem estava alegre, e a palavra de Deus fala que Jesus foi, mas é interessante que Jesus poderia seguir um outro caminho, e a palavra de Deus fala que ele foi por um caminho onde tinha uma multidão, e essa multidão apertava Jesus. Sabe, você, 7 horas da manhã, você pega o metrô, linha vermelha, e você poderia ir de carro. Não vou de metrô hoje. Aí quando você entra no metrô, e o metrô, eu acho que de uma estação para outra, geralmente 1 minuto. Aí quando demora 5 minutos de uma estação para outra, e ali o ar-condicionado quebra, você fala assim, pelo amor de Deus, por que eu vim de metrô? Por que eu não paguei um Uber só para economizar 10, 15, 20 reais? E a palavra de Deus fala que Jesus, passando pelo meio da multidão, em sentido lá para orar pela menina que estava doente, a palavra de Deus fala que apareceu uma mulher, e essa mulher tocou em Jesus, nas vestes de Jesus. E quando essa mulher tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu com ela? A palavra de Deus fala, saiu virtude do Senhor. O que é virtude? Saiu vida, saiu alegria, saiu paz, saiu a própria vida do Senhor, saiu e entrou na vida daquela mulher. E Jesus ele parou, imagina todo mundo apertando, sei lá, na Praça da Sé, um indivíduo, uma pessoa. Jesus ele parou, alguém me tocou, e os discípulos, mas como assim alguém te tocou? Tem um monte de gente aqui, por que uma pessoa só que tocou você, que não sei o que, não tem explicação? Tem sim, eu senti vida saiu. Então você percebe, o Senhor, como que você ativa, como que você toca os céus, como você manifesta a presença do Senhor Jesus, é quando ele percebe que saiu a alegria dele. O que é sair alegria? É quando a própria vida dele se manifesta através da sua vida. Então você percebe que, de alguma forma, o Senhor Jesus, existe uma pessoa que tocou em mim com fé. Deixa eu te falar, todas as vezes que você tocar em Jesus com fé, todas as vezes que você entra na presença de Deus, sem duvidar, vai sair virtude, e essa virtude vai entrar em você, ela vai tomar forma no seu coração, ela vai envolver a sua vida, para depois envolver a circunstância. Mas aquele homem parou. Agora você percebe, eu estou contando a história aqui dessa mulher. Aí Jesus ele mostrou um novo nível de autoridade. Autoridade sobre o quê? Sobre a enfermidade. Até então ele havia mostrado autoridade sobre a circunstância, ele havia mostrado autoridade sobre demônios, e aqui ele mostrou autoridade sobre o quê? Sobre a enfermidade. Mas você lembra que tinha um homem que havia pedido ajuda para Jesus para curar sua filha. Em vez de Jesus ir de Uber, o que ele falou? Vamos de metrô. Metrô é mais rápido. Chegou na Praça da Sé, informamos que não sei o quê, que não sei aonde, que... O que você acha? Como você acha que ficou Jairo nessa hora? Como que você ficaria? Você pede para Jesus fazer um milagre, você pede para ele visitar a sua empresa, para você fizer aquela negociação, eu só preciso de uma conversa, e Jesus de repente ele para atender outra pessoa, de repente ele para no caminho para comer uma coxinha, de repente ele para ouvir uma outra pessoa. O que você faria?
Meus irmãos, Jairo aqui era um homem de muita autoridade, mas ele não falou nada. Por que ele não falou nada? Porque ele reconhecia a autoridade de Jesus. Da mesma forma que Jairo, ele tinha alegria e esperava no Senhor, aquela mulher também tinha alegria e esperava no Senhor, mesmo passando dificuldade. Qual que é a diferença dessa cidade para a cidade que o Senhor expulsou o demônio? A diferença é que essa cidade recebeu Jesus com alegria e esperava, em outras palavras, recebeu Jesus com alegria e fé. O que aconteceu numa cidade e na outra? Numa cidade, Jesus só expulsou o demônio. Na outra cidade, Jesus ele operou milagre e transferiu a sua própria vida. Por quê? Porque ali havia alegria e havia fé. Então, todas as vezes que você manifestar alegria e fé na presença de Deus, você pode ter certeza, Ele vai manifestar o mover de Deus na sua vida. A virtude do Senhor vai sair e vai entrar em você. Hoje não, essa virtude ela vai se manifestar através da sua vida. Mas se não tem alegria, se não tem fé, o que vai acontecer com você? O Senhor só vai expulsar o demônio e depois vai embora. Mas, como nós já falamos aqui, a bênção mais importante, e a bênção sobre as bênçãos, que a bênção mais importante que nós temos, o que é? É a salvação, é a presença de Deus vindo e habitando em você. Mas quando você não tem alegria, Ele só te liberta, mas deixa você com o seu problema. E a palavra, aí vai lá em Lucas 8, 42, 32, o que ele fala para a mulher? Lucas 8, desculpa, 48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Interessante que quando Jesus tocou quando a mulher hemorrágica tocou nas orlas de Jesus, o poder, a vida do Senhor Jesus entrou na vida daquela mulher, e aquela mulher foi curada. Mas a palavra de Deus fala que aquilo chamou a atenção de Jesus. Foi quando Jesus ele foi lá e seguiu, e foi até na mulher. E quando Jesus chegou na mulher, a mulher já estava curada. Mas o Senhor fez algo mais poderoso do que a própria cura. O que ele fez? Ele deu salvação para ela. E por aquela mulher ser salva, aquela mulher poderia ir em paz. Por quê? Porque a fraqueza atrai o poder de Deus. É interessante você ver na vida de Jacó. Quando que Jacó ganhou a luta? Foi quando ele perdeu. Quando a palavra de Deus, eu não sei se você já foi no encontro, geralmente é a primeira palavra que nós pregamos, mas a palavra de Deus fala que Jacó estava lutando com o anjo. O que o anjo falou? Eu quero ir embora. Eu vou embora, deixa aqui que eu vou embora. E o Jacó, alguém já lembra disso? E Jacó lutando, e lutou com que não sei o quê. De repente, Jacó perde a luta. E quando Jacó perde a luta, o que o anjo faz? Porque é incoerente, o anjo não deveria ir embora, porque ele estava querendo ir embora. Mas quando Jacó perdeu a luta, o anjo não foi embora, ele foi até Jacó. E o anjo perguntou: quem que é você? Qual que é o seu nome? Em outras palavras, todas as vezes que você vai no Senhor reconhecendo que você é fraco e que você depende dEle, Ele não só vai te curar, mas Ele vai manifestar a virtude na sua vida. Aí com certeza, a continuidade da sua vida o que é? Vai em paz. Então você percebe, aquela mulher, quando tocou em Jesus, os demônios foram embora. Quando ela tocou em Jesus, ela foi libertada da sua enfermidade. Mas quando Jesus foi até ela, a salvação entrou e reinou. E ela poderia ter paz. E aí, mas lembra que eu falei aqui para você. Além de Jesus, porque Jesus ele tinha uma missão ali. Qual que era a missão? Era orar pela filha de Jairo. Ele está lá conversando com a moça, falando que a moça foi curada e tal. E Jairo só olhando, fica se imaginando Jairo. Mas como que ficaria você? Meu Deus do céu, Jesus do céu. Eu sei que o Senhor, mas o Senhor falou que ia falar com a minha, mas Jesus. Aí Deus trata com ansiedade nessas horas, né? E aí continua. Abre lá em Lucas capítulo 8, verso 49. E a palavra de Deus fala que Jesus estava falando com aquela mulher. Quem me tocou? Quem tocou? Eu percebi que saiu virtude de mim. Aí a palavra de Deus fala que nesse meio tempo, os amigos de Jairo vieram até Jairo. Olha o que falava. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. O que você faz quando deu fight? Não tem mais jeito. Não. O que você faz? Porque isso eu não sei se você sabe.
Tem gente que está aprendendo nesses dias que nós devemos excluir os relacionamentos tóxicos das nossas vidas. Alguém já aprendeu isso? Mas eu sei que relacionamento tóxico é tóxico. Mas se você quer excluir todo o relacionamento tóxico da sua vida, você precisa dar um tiro na sua própria cabeça. Porque isso é tóxico também. Então você percebe, não há coerência nessas coisas. Mas é interessante que aqueles amigos, teoricamente amigos ou funcionários de Jairo, eles chegaram para Jairo e falaram assim: olha, não adianta mais orar, não adianta mais ir para a cela, não adianta mais ir para o culto, a sua filha morreu, o relacionamento aqui com Jesus acabou, não atormenta mais ele, deixa ele fazer o que ele tem que fazer com essa multidão. E é interessante, lembra que eu falei para você, os sinais de que Jesus vai mover na sua vida. O que é mover na sua vida? É Jesus falando, é Jesus liberando o mover, é Jesus trazendo milagre na sua vida, é Jesus fazendo o impossível na sua vida. Mas o sinal que antecede isso, o que é? Alegria e fé. E o que aconteceu? Vai lá no verso 50. Aí a palavra de Deus fala o seguinte: mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Então você percebe, quando você tem Jesus no barco, Jesus nunca vai permitir que voz que não é dele, fique ecoando na sua mente. A palavra de Deus fala que os amigos de Jairo estavam lá: olha, sim, acabou, a empresa faliu, esquece esse negócio de ir para culto, esse negócio de você casar, não vai acontecer não, lá, você, não tem homem bonito aqui não vai dar jeito não tem homem bonito aqui, não tem mulher também boa para casar não, esse negócio de você empreende, já faliu 3 empresas, foi o que os amigos de Jairo, ou os funcionários de Jairo falaram para ele, mas o próprio Jesus, ele interviu e falou assim: não tema. O que é temer? É medo. O que é ter medo? É receio. O que o Senhor fala? Não tema, creia somente. Creia só. O que é crer somente? Só ouça a minha voz, só lembra das minhas palavras, se lembre do que eu falei logo no começo: se eu vou curar, eu vou curar. Só se lembra disso. E a palavra de Deus fala que ele pegou e chegou aonde estava lá vai lá no verso 51 a 53, e Jesus chegou lá no ambiente. E aí o que a palavra de Deus fala? Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu, volta no verso 50, se não me engano. Desculpa, 51. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João. Bem assim o pai e a mãe da menina. Eles todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não chores, ela está morta. Ela não está morta, mas dorme. E riam dele, porque sabiam que ela estava morta. Meus irmãos, e aí você percebe, aí Jesus chega lá na situação, chega lá no contexto de velório, porque é normal, a pessoa está morta, todo mundo chorar. Mas Jesus entrou. E quando Jesus entrou, o que ele falou? Vai subir lá no quarto, Tiago, Pedro e João. Lembra aquele versículo? Onde 2 ou 3 estiverem, lá eu vou me manifestar. Ali havia Tiago, João, mas tinha uma outra trindade lá, que era o pai, a mãe e a filha, que a filha não estava morta. Ou Jesus manifestou o milagre. E a palavra de Deus fala que ali é um ambiente de fé. Então, a palavra de Deus fala que Jesus, ele sobe, mas todo mundo começou a dar risada. Primeiro estava todo mundo chorando, mas quando Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo, de repente começou com ironia, todo mundo começou a dar risada. E aí Jesus sobe para o quarto, vai lá no verso 54. Entretanto, ele tomando pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Versos 56. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Aí outra pregação. Mas é interessante que fala no verso 56 o seguinte: seus pais ficaram maravilhados. O que acontece quando você recebe Jesus com alegria e fé? Eu não vou falar para você o processo, mas o final da história você pode ter certeza, você vai ficar maravilhado. Só existe uma forma de você ficar maravilhado, é quando você recebe Jesus com alegria e fé, como aconteceu aqui. Jesus chegou naquela cidade,
E o povo estava aguardando ele com alegria, porque esperavam eles com fé. E porque eles estavam cheios de fé e com alegria, Jesus operou diversos milagres. E ali foi um outro nível de autoridade. O primeiro nível de autoridade era contra a circunstância. O segundo nível de autoridade foi contra o quê? Foi contra demônios. O terceiro nível de autoridade foi contra a enfermidade. E o último nível de autoridade foi contra a morte. Jesus venceu a morte. E no final, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos ficar maravilhados. Mas o que precisa acontecer na minha vida e na sua vida? Porque isso que aconteceu com esse homem, provavelmente vai acontecer, se já não aconteceu. Adversidade, dificuldade de acreditar. Mas você precisa ouvir Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Ele falar o que ele falou para Jairo: não tema, creia somente, e a sua filha será salva. Qual que é a consequência da salvação? Crer somente. Qual que é a consequência do milagre na sua vida? É crer somente. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Pastor, mas como que eu faço para receber Jesus com alegria? Porque é difícil, não é difícil receber com alegria? Quando você tem um diagnóstico ruim, quando você tem um diagnóstico de enfermidade, quando você tem um diagnóstico de causa impossível, por todos esses diagnósticos aqui. É por isso que nós precisamos aprender a ter fé e ter alegria. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, o que fala? Portanto, você consegue abrir Hebreus capítulo 11, verso 1? Ele fala do que é a fé. O que ele fala? Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam. Alguém está esperando alguma coisa no Senhor? Sim ou não? Você está esperando ainda? Ou você já esqueceu? Quando você foi lá no seu casamento, olhou para o seu cônjuge e falou assim: olha, eu vou te amar para o resto da minha vida. Você se esqueceu disso? Nossa, pastor, pior que eu tinha me esquecido. Mas o que ele está falando aqui? A fé é a certeza das coisas que esperam. Por que certeza? Porque ele não falha. A palavra de Deus fala que ele trabalha, ele vela. Porque a palavra que um dia saiu da boca dele, volta cumprida. E aí depois ele continua. É a convicção de fatos que não vêm. Por que você espera? Porque o casamento não chegou ainda. Por que você espera? Porque o cônjuge não converteu ainda. Por que você espera? Porque a liderança não rompeu ainda. Por que você espera? Porque o milagre não veio ainda. Mas o que a palavra de Deus fala? Quando você não vê e espera, isso é fé. Por que eu continuo esperando? Porque o Senhor falou que Ele vai agir. O Senhor Ele falou que Ele vai mover. Mas dependendo de quem você espera, é interessante que a alegria não vai embora. Eu falei, acho que semana passada, existe uma alegria que é passageira. Qual que é a alegria passageira? A sua fé é passageira. E é interessante que ele pega e fala a definição da fé. E depois, logo em seguida, o que Jesus fala? Jesus começa a falar, Jesus não, o autor aqui de Hebreus, ele começa a falar dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 2, ele fala o seguinte: pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Hebreus 11, 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu seu filho. Verso 8, verso 9, pela fé, peregrinou na terra da promessa. Verso 11, pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Verso 11, verso 17, pela fé Abraão, quando pôs à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa. Pela fé, verso 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou os filhos de José.
Verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como desobediente, porque acolheu com paz os espias do Senhor. Meus irmãos, aqui estou dando só alguns exemplos. Ele começa a falar, pela fé Moisés abriu o mar vermelho, pela fé Daniel, pela fé isso, pela fé aqui. Você percebe tudo que esses homens fizeram, foram pela fé. E aí depois começa Hebreus capítulo 12, verso 1, fala o seguinte, o que fala aqui? Vamos ler. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. O que é peso aqui, meus irmãos? Alguém aqui é corredor, faz academia? Sim ou não? Já correu 5 km? Aí no dia que você vai correr 5 km, você põe aquela calça jeans, a melhor calça jeans, você põe aquela camisa social, de linho fino, bonito, e põe uma gravata, e vai correr a maratona da São Silvestre. O que é isso? Isso é peso, não é pecado, mas é peso. O que ele fala? Desembara-se de todo o peso. Mas é interessante que se você for ver o contexto aqui, o peso é a lei. O que é peso aqui? Eu preciso fazer alguma coisa para ser abençoado. Eu preciso fazer alguma coisa para ter a bênção do Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito. Isso é peso. Isso é peso na minha vida e na sua vida. E é interessante, o que Jesus, o que o autor aqui está falando? Esses homens que fizeram, obedeceram, abençoaram, não viram a morte por conta da fé. Olha só que coisa poderosa. Esses homens não são dignos de honra aqui nessa terra. E aí o autor fala uma coisa que vai mais além. O que ele fala? Verso 22, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que o escritor aqui está falando? Esses homens, Abraão, José, Raabe, Isaac, Jacó, Noé, Enoque, esses homens são homens que o mundo não é digno. Mas deixa eu falar uma coisa, aí o autor está falando, nós não devemos olhar para esses homens, nós devemos olhar para Jesus. Aqueles homens, eles criam naquilo que viria, nós cremos naquilo que já veio. E ele começa a falar, esses homens fizeram grandes coisas, mas nós não devemos olhar para eles. Nós devemos olhar para quem? Para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé. O que está falando? Esses homens conquistaram muitas coisas, mas Jesus é o autor. O que é o autor aqui? É um outro nível de fé. É ele que começou a fé. É Jesus, ele chegou aqui no time, acabou. O padrão é outro. Eu não sei se você já jogou futebol e você escolhe aquele jogador que faz a diferença, o padrão aumentou. Quando chegou aquele cara federado, naquele jogo de comadre, de repente mudou o padrão do campeonato. Foi o que ele está falando. Nós devemos olhar para Jesus e não para aqueles homens, porque Jesus é o autor. O que significa consumador? É aquele que aperfeiçoa a fé. Provavelmente a sua fé, quando você aceitou a Jesus, a sua fé era pequena. Mas quando você olha para Jesus, além de você ter uma nova realidade de fé, que aqueles homens no passado não tiveram, a sua fé vai crescer. Pastor, como que eu faço isso? Admirando, olhando, contemplando firmemente o autor e consumador da fé. Interessante que eu contei aqui de 4 histórias onde Jesus operou a autoridade. Mas é interessante que a primeira vez que Jesus ele questiona os discípulos, o que é? Aonde está a sua fé? Porque a fé dos discípulos estavam aonde? Na circunstância. Não tem como você avançar se você olhar para a circunstância e não olhar para Jesus. E aqui ele falou a definição da fé. Só existe uma forma de você esperar as coisas acontecerem na sua vida e na minha vida, é olhando para Jesus. Dessa forma, você pode ter certeza, você vai conseguir seguir o conselho que Jesus falou para Jairo: creia somente. Por que nós não conseguimos crer somente? Porque a nossa fé é fraca. Porque muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que nós podemos fazer. Porque muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que as pessoas podem fazer. Mas Jesus fala assim: não olhe para isso. E não olhe para você também. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E quando você olhar para Jesus, você pode ter certeza, as circunstâncias virão, mas quando você olhar para Jesus, a sua fé vai aumentar. E você vai fazer aquilo que é a coisa mais simples que nós devemos fazer: crer somente.
Você não vai deixar de faltar o culto. Você vai levantar as suas mãos no meio da adversidade e vai louvar o Senhor com alegria, sabendo que você está lá no barco e o barco balançando, sabendo que você está com uma enfermidade, sabendo que você está com uma preocupação, sabendo que os seus familiares estão passando por algumas coisas difíceis. Mas o que o autor está falando aqui de Hebreus? Não olhe para os homens do passado que fizeram muitas coisas, mas você vai fazer coisas ainda maiores, porque eles sonhavam em ver a obra consumada da cruz. Você desfruta da obra consumada da cruz. Eles fizeram grandes coisas porque eles acreditavam naquele que iria fazer. Você vai fazer coisas maiores, como Jesus falou, coisas que eu fiz, coisas maiores ainda vocês farão. Por quê? Porque é a fé de Jesus que está em você. Não é a sua fé, não é a sua expectativa, não é a sua força, é a força de Jesus. Eu quero terminar esse culto perguntando: o que você tem passado nesses dias? Tem passado por algum tipo de enfermidade? Circunstâncias estão se levantando? Mas assim que como Jesus falou para Jairo, eu quero falar para você também: creia somente. Creia somente. Pastor, é muito difícil. É difícil porque é a sua fé. É a fé de uma pessoa que conquistou. Eu acredito, pastor. Eu acredito porque Deus fez na vida da minha amiga. Eu acredito que Deus fez na vida do meu membro lá da minha célula. Não, nós não podemos olhar. Isso é testemunho. E é bênção olhar para o testemunho. Mas o que o autor falou? Esses homens fizeram coisas extraordinárias. Mas hoje os nossos olhos têm que estar fitados em Cristo Jesus. É Ele que a fé se inicia nele e a fé é aperfeiçoada nele. Dessa forma você vai conseguir crer somente. Crer somente.